pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo com vocês mais uma receita. Hoje vou fazer um bolo com amendoim, um bolo que me deu vontade de fazer e mostrar para vocês que eu acho que vai ficar muito bom. Então, primeiramente, vou estar fazendo uma massa de bolo bem simplesinhas, tá? Tenho aqui 4 gemas. Eu fiz a medida hoje em xícaras, porque o pessoal tá me pedindo muito a medida em xícara, porque nem todo mundo tem balança. Então, vou passar a medida em xícara e depois na descrição do vídeo eu coloco o peso também. A minha xícara é de 200 ml, tá? Então, aqui eu tenho uma xícara de açúcar refinado, 2 xícaras bem cheinhas de farinha de trigo, 4 gemas, 2 colheres bem generosas de margarina, tá? E 200 ml de leite e 1 colher de sopa de fermento instantâneo. Tenho todos os pesos e depois na descrição eu coloco os pesos do lado para vocês ficarem sabendo quem tem balança, tá bom? Depois que eu fizer essa massa do bolo, eu vou estar fazendo, então, vamos dizer assim, um recheio, tá? Tenho aqui 500 gramas de amendoim torrado e moído grosseiramente. Esse amendoim é aquele que a gente compra já ele pronto assim. Eu acho que para esses recheios ele fica mais crocante. Então, vale muito a pena usar este amendoim. Meio quilo, tá? 1 leite condensado, 2 colheres de amido de milho e 250 ml de leite. Vou estar fazendo um cremezinho bem molinho para colocar por cima do bolo, tá? E aí depois, para finalizar, eu tenho aqui as 4 claras e 160 gramas de açúcar refinado. É uma xícara bem cheia, tá? Que eu vou fazer um merengue suíço e vou colocar por cima deste recheio. Então, vamos dar início. Essa sobremesa, vamos chamar assim como sobremesa ou bolo, me deu vontade de fazer hoje. Eu já fiz ela outras vezes com outro recheio, mas com amendoim é a primeira vez. Imagino que vai ficar bem boa. Coloco aqui as 4 gemas e a xícara de açúcar. É uma xícara rasa, tá? Que equivale a 150 gramas. E agora vou levar lá na batedeira, vou bater rapidinho e vou acrescentando os outros ingredientes, mas vou mostrando para vocês, vai ser bem rápido. Então, aqui, pessoal, bati as gemas com o açúcar, tá? Rapidamente, é bem rapidinho. E agora vou estar colocando, então, aqui a margarina, tá? É 2 colheres bem generosas, que equivale a 100 gramas, tá, pessoal? É bastante para a colher, que tem que fechar 100 gramas. Vou ligar novamente, bater mais um pouquinho, e aí eu vou acrescentando o leite e a farinha, até formar a massa do nosso bolo. Então, aqui agora, já coloquei o leite, e eu vou colocando a farinha aos poucos, até que a massa fique uma massa de bolo. Vai batendo e vai colocando. Então, aqui a nossa massa está pronta, gente. Vou colocar agora o fermento instantâneo, tá? Eu coloquei toda a farinha, de colher em colher, eu fui colocando toda a farinha. 260 gramas de farinha, o peso de 2 xícaras rasinha de farinha, tá? Conforme eu falei, a minha xícara é de 200 ml, não é aquelas xícaras grandona, tá bom? Então, agora eu vou colocar o fermento, vou mexer e o meu forno já está aquecido e eu vou levar para assar, tá bom? Então, aqui a nossa massa pronta. E aí, eu vou colocar, então, o fermento químico instantâneo, tá? Coloquei. Delicadamente, eu vou estar misturando nessa massa. Não preciso bater o fermento na batedeira. É só misturar
para ele agregar na nossa massa. Feito isso, tenho uma assadeira, 28 centímetros de diâmetro. Vocês vão me dizer, mas é pouquinha massa. Sim, é pouquinha massa, porque eu não quero que fique muito maçudo esse bolo. Porque ele não vai ter recheio, vai ser tipo uma cobertura que eu vou estar colocando sobre ele. A nossa massa está pronta. Tenho aqui um papel manteiga que eu vou marcar. Marquei ele. E aí, então, vou estar cortando para colocar na minha forma, porque essas formas são muito fininhas. Então, dobro ele no meio, tá? Dobro novamente. Isso é bem bom para fazer, que aí é mais rápido, e daí não tem erro. E aí, eu dobro aqui novamente. Não precisa ficar cortando ele todo. Então, sempre que tiver uma forma redonda, façam isso, que é bem mais rápido. Aí, eu vou untar a minha forma e colocar esse papel manteiga. E sai exatamente o formato da forma, bem rapidinho, bem fácil de fazer. Então, vou untar ela agora, a lateral, e aí vou colocar a massa nela. Então, agora vamos colocar a nossa massa na forma e colocar no forno que está aquecido por uns 25 a 30 minutos, porque é pouquinha massa, vai assar bem rapidinho. Enquanto o nosso bolo assa, eu vou estar fazendo, então, o nosso recheio de amendoim. Vou mostrar o passo a passo para vocês, para que vocês consigam fazer e que fique igual o meu. Vamos fazer um delicioso doce, um bolo, dá para servir como sobremesa, dá para tomar com aquele café da tarde, que vai ficar tudo de bom. Feito isso, vamos levar para assar. Então, aqui vou colocar as 500 gramas de amendoim, que ele é torado e moído, não é moído, é quebradinho. Vou colocar o leite condensado. Tem uma caixinha de leite condensado, tá, pessoal? É 395 gramas. Vou colocar uma parte dos 250 ml de leite e vou deixar um pouquinho para colocar aqui para dissolver o meu amido. Aqui eu tenho 20 gramas de amido, tá? É 2 colheres rasinhas de sopa. Vou misturar bem para ele não empelotar. Vou colocar junto com os demais ingredientes e vou levar ao fogo até ele ferver. Ele não vai ficar grosso, duro, ponto de docinho, tá, pessoal? Ele tem que ficar mais líquido, porque ele vai molhar o nosso bolo, vai servir de cobertura e recheio para o nosso bolo. Então, ele tem que ficar mais molinho, por isso que tem o leite. Se eu quisesse uma cobertura mais sequinha, mais dura, sem a calda, eu não iria colocar o leite. Eu ia fazer só com o leite condensado e o amendoim. No caso, o leite é para ficar uma caldinha, tá? Coloquei aqui, vou misturar bem e vou levar ao fogo. Já mostro para vocês o próximo passo. Então, aqui, pessoal, tá pronto. É o tempo de ferver e ele engrossa, ó. É bem molinho, tá, pessoal? Porque ele vai esfriar um pouquinho e ele vai endurecer mais um pouquinho. E eu quero que essa caldinha penetre no nosso bolo. Então, por isso, eu até vou desligar para não passar. Por isso, ele tem que ser molinho assim, tá? Então, agora eu vou retirar daqui do fogão e vou preparar o meu merengue suíço. Então, aqui, pessoal, agora eu vou preparar o meu merengue suíço. Tenho as 4 claras, que as gemas eu utilizei para fazer a massinha. E a xícara bem cheia de açúcar, que tem 160 gramas, tá? Vou mexer bem e vou levar ao fogo em banho-maria, mexendo sempre até aquecer bem. Mas vocês não se preocupam, que eu tenho o vídeo mostrando exatamente como faz o merengue suíço. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Enquanto isso, o meu bolo já está quase assado
E eu vou então dar continuidade aqui com o meu merengue. Então, 20 minutos e o nosso bolo está pronto, ó. Façam o teste da faca, você vai enfiar e a faca vai sair limpinha, tá? Vou retirar do forno e vou deixar o meu forno ligado, porque eu vou precisar dele mais um pouquinho. Então, não desligam o forno, tá bom? Então, aqui, pessoal, vou batendo, mexendo os ovos com o açúcar. A água que está na panela está quase fervendo. E as claras vou mexer até ficar bem quente. Feito isso, vou levar para a batedeira e vou bater, então, até esfriar. Eu tenho o vídeo, conforme eu falei, que fica mais fácil para vocês acompanharem o passo a passo, quem tem dúvidas ou quem quer aprender a fazer este merengue, tá bom? Então, aqui, pessoal, enquanto o meu merengue fica pronto lá, vou estar furando esse bolo, ó. Com um garfo, você vai furando ele todinho, ó. Eu já tirei o papel de baixo, tá, pessoal? Soltei a forma, retirei o papel, porque como ele vai umedecer, vai ficar mais fácil para cortar depois. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Retirei o papel manteiga, furei todo o meu bolo. E aí, vou estar colocando, então, o nosso doce de amendoim, que está aqui prontinho, já esfriou um pouco, tá morninho agora. E olha a consistência dele. Conforme eu falei, não pode deixar duro, tá? Porque esse líquido é o que vai molhar o nosso bolo, é o que vai dar umidade para o nosso bolo. E aqui, então, vou colocar todo o meu doce de amendoim. Uma quantidade bem generosa, tá? É tanto quanto o tamanho do bolo, porque o bolo é um bolo bem fininho. O meu merengue já está quase pronto e eu já vou poder, então, finalizar o nosso doce. Aqui, com a ajuda de uma colher, eu espalho para arrumar ele bem certinho, que vai ficar tudo de bom esse doce. Então, aqui, pessoal, o nosso merengue também está pronto. Tá? Ele tem que ficar num ponto bem firme, tá? E ele está pronto, ó, bem firme. Vou retirar daqui e vou estar colocando sobre o nosso doce de amendoim. Então, aqui, pessoal, vamos colocar o nosso merengue suíço, tá? Para você que não tem uma manga de confeitar, não tem problema nenhum. Com a ajuda de uma colher, deixa eu mostrar para vocês. Vocês colocam, dão uma leve espalhada, e aí com as costas da colher, depois que espalhar por tudo, eu vou colocar com a manga, mas vou só mostrar como você pode fazer. Então, com as costas da colher, você vai fazendo pequenas ondas, que aí depois a gente vai colocar esse bolo novamente lá no forno, para gratinar esse merengue. Ou se você tem um maçarico, você pode estar maçaricando. Eu vou colocar no forno, para mostrar como que dá para fazer no forno. Só com a parte superior do forno ligado. Então, coloco lá até dourar o meu merengue. Se você tem um saco de confeitar, você vai fazendo pequenas pitanguinhas, que ele vai ficar mais bonito o acabamento do seu bolo, da sua sobremesa. Então, vou fazendo assim, até completar e gastar todo o meu merengue. E aí, o meu forno continua ligado, porque é bem rapidinho, gente. E aí, então, eu vou estar levando esse bolo lá no forno, é questão de 1 minuto, 2. É até dourar esse merengue, só com a parte de cima ligada, tá, pessoal? Senão vai ficar muito seco o seu bolo, vai secar a caldinha do amendoim. Para você que ficou com alguma dúvida do merengue, não tem problema, pessoal. Tem na descrição do meu vídeo, eu vou deixar o vídeo do merengue suíço. Então, é só vocês procurarem lá, que tem todas as dicas, o passo a passo, o modo de fazer, que eu não quis passar tudo, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Então, vou finalizando e na sequência mostro para vocês lá no forno. Então, finalizei, coloquei todo o merengue e agora vou levar para o forno. Conforme eu falei, o meu forno está a 180 graus.
só com a parte superior ligada. E é bem rapidinho, gente, é 1 minuto, 2 minutos no máximo, é o tempo dele gratinar e está pronto. E conforme eu falei, dá para fazer com as costas de uma colher também, tá bom? E aqui, pessoal, 2 minutos no forno, bem rapidinho, conforme eu falei, e tá pronta a nossa sobremesa. Agora eu vou retirar, vou esperar esfriar um pouco, para poder cortar um pedaço e mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, nosso bolo ele tá morninho ainda. Faz uma meia hora que eu tirei ele do forno, mas eu vou já cortar um pedaço para mostrar para vocês. Mas eu recomendo deixar ele umas 2 a 3 horas esfriando para que firme bem o recheio, porque ele tá mole ainda, então, pessoal. Então, considerem que ele não esfriou o suficiente. Mas mesmo assim eu vou estar retirando o aro e cortando um pedaço para vocês. E aqui, pessoal, o nosso bolo. Olha que lindão, olha o recheio. Como eu falei, ele ainda tá molinho, ó, pessoal. Ele vai secar mais com o passar do tempo. Então, eu sugiro deixar, tipo, umas 2, 3, até 4 horas, ele para esfriar bem, para depois, então, estar cortando, porque o meu ainda tá morninho. Vou tirar um pedaço aqui para mostrar para vocês. Devagarinho, porque ele tá bem mole ainda, mas dá para ver. Olha que maravilha, gente! Eu não sei nem certo o nome que eu vou chamar para esse bolo, porque é a primeira vez que eu faço. Porque eu tinha uma vontade de fazer esse bolo, essa sobremesa, e aí eu aproveitei para filmar, fazer o vídeo e dividir com vocês. Eu já fiz essa sobremesa com outro recheio, fiz com coco ralado, mas com amendoim é a primeira vez. E olha que coisa mais linda, pessoal. Olha o que é isso, ó. Ele ainda está mole, ó, conforme eu falei, ainda vai endurecer um pouquinho. Mas é tudo de bom, eu acho. Não vejo a hora de provar. Então, era isso, pessoal. Essa receita que eu queria dividir com vocês. Se quiserem fazer de véspera, melhor ainda, que daí ele vai ficar mais firme, ele vai ficar mais gostoso quando esfriar. Agora, eu convido vocês a fazerem parte do nosso canal, que tem o nome de Sobrevivência e Terapia. Conheçam todas as nossas receitas, tem várias receitas, todas bem simples de fazer, todas testadas, pessoal. A gente leva muito a sério isso. Todas as receitas que a gente posta são testadas e a gente mostra o passo a passo, exatamente. Conforme eu mostrei aqui, que ainda está mole, que vai endurecer, esse tipo de detalhes eu gosto de passar para a pessoa ver como exatamente vai se comportar o que está fazendo. Então, a gente leva muito a sério, conforme eu falei, em passar a receita certa, para que você não vá perder os seus ingredientes. Sempre de uma forma bem explicada, de uma forma bem prática, que você pode estar fazendo na sua casa. Temos também o canal, temos a página e temos no Instagram, tudo com o mesmo nome, é Sobrevivência e Terapia. E além disso, a gente tem um grupo no Facebook que tem o nome de Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. Lá vocês vão poder estar postando as receitas de vocês também, interagindo, trocando ideias, tirando dúvidas. E é uma troca, pessoal, é uma troca de conhecimentos, para juntos aprendermos algo que vai melhorar o nosso dia a dia. Prezamos muito, gente, prezamos de verdade por receitas fáceis e que deem certo, porque eu mesmo já peguei receitas outras vezes, antigamente, quando eu não tinha muita noção de uma receita, que eu fiz e perdi os ingredientes. Então, por isso que eu levo muito a sério de passar o que eu passo, que a pessoa consiga fazer. Se seguir o vídeo, não tem erro. Então, se inscrevam no canal, acionem o sininho, que diariamente a gente posta uma receita ou uma dica para vocês. Conto com vocês conosco, agradeço os que estão se inscrevendo e vamos lá, vamos mostrando o que a gente faz
de uma forma que pode melhorar o dia de vocês. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, que agora eu vou comer um pedaço do meu bolo.